Como pode um punhado de homens deter o maior exército que o mundo já viu? Por que um rei aceita marchar sabendo que não voltará vivo? Como uma decisão aparentemente suicida consegue fazer sangrar um império que se julgava invencível? Enquanto milhões de soldados avançam como uma maré imparável, um pequeno grupo se posiciona em uma passagem estreita e decide não recuar. Mas esta história não trata apenas de números, nem de batalhas. Trata do orgulho de um homem que se julgava um deus e do preço real de desafiá-lo. Para entender por que este confronto mudou a história para sempre, é preciso olhar o que aconteceu naquelas portas ardentes. Não avançava um exército. Avançava um mundo inteiro em movimento. Durante dias e noites intermináveis, milhões de passos trituraram a terra até convertê-la em lama e pó, secaram rios e apagaram lagos dos mapas. Quando as tropas persas paravam para beber, a paisagem ficava marcada para sempre. Era uma maré de ferro impulsionada pela vontade de um só homem. No centro dessa imensidão, sentava-se Xerxes, observando do alto, convencido de que seu poder não tinha limites e de que os deuses caminhavam ao seu lado. As histórias de seu avanço corriam mais rápido que seus cavalos. Cidades inteiras se paralisavam antes de ver uma única lança persa. O medo viajava de boca em boca, exagerado e deformado, até se transformar em certeza absoluta. Resistir era inútil. Os oráculos falavam de fogo, cinzas e destruição total. Os líderes gregos discutiam, duvidavam e perdiam tempo precioso enquanto o horizonte escurecia com fumaça e poeira. Tudo indicava que o mundo livre estava prestes a desaparecer sob o peso de uma força impossível de deter. E, no entanto, diante dessa avalanche humana, algo impensável aconteceu. Um grupo absurdamente pequeno começou a se mover para o norte. Não marchavam com gritos nem fanfarras, mas em um silêncio inquietante que ressoava mais forte que qualquer tambor de guerra persa. Eram poucos, tão poucos que resultavam quase irrelevantes em termos militares. Mas sua decisão rompia toda a lógica. Não fugiam, não negociavam. Caminhavam diretamente para a boca do monstro. Para Xerxes, aquilo não era uma ameaça, mas uma curiosidade. Um gesto inútil que seria esmagado sem esforço. De seu trono dourado, cercado de luxo e poder, observava como o medo precedia seu exército e assumia que esse mesmo medo acabaria dobrando qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Não compreendia que, em algum ponto da estreita passagem da Grécia, o terror estava prestes a encontrar algo ainda mais perigoso. Homens que já haviam aceitado a morte e não tinham nada a perder. À frente desse pequeno grupo marchava um homem que não se encaixava na imagem de um herói jovem e impulsivo. Leônidas tinha cerca de 50 anos, o rosto marcado por cicatrizes, o cabelo grisalho e uma calma que só possuem aqueles que já fizeram as pazes com seu próprio fim. Enquanto o resto da Grécia debatia, Esparta se refugiava na desculpa perfeita. As Cárneas, um festival sagrado que proibia iniciar campanhas militares. Para os éforos e os políticos, declarar a guerra naquele momento seria uma blasfêmia. Para Leônidas, era uma condenação disfarçada de tradição. Não houve discursos solenes, nem promessas de glória. O rei entendeu que marcharia praticamente sozinho. Escolheu sua guarda pessoal, 300 homens que cumpriam uma condição precisa e brutal. Todos deveriam ter filhos homens. Não era uma seleção aleatória, nem um gesto simbólico. Era um cálculo frio. Esparta não perderia seu futuro se aqueles homens não voltassem. Cada um deles sabia exatamente por que havia sido escolhido e o que isso significava. Leônidas não avançava para conquistar terras, nem para retornar triunfante ao seu trono. Caminhava com a certeza pesada de quem já assistiu aos seus próprios funerais. Conhecia a matemática melhor que qualquer general persa. Sabia que não existia um cenário em que a vitória fosse possível em termos convencionais. Aquela missão não era uma defesa clássica. Era um sacrifício medido nos mínimos detalhes.
Cada passo para o norte era um passo mais longe de seu lar e mais perto de uma morte certa. No entanto, nessa aceitação absoluta residia sua verdadeira força. Os homens que marchavam com ele não o seguiam por medo nem por obrigação. Faziam-no porque entendiam que seu rei não lhes mentia. Não prometia sobrevivência, apenas sentido. Diante de um império que se julgava eterno, Leônidas havia tomado uma decisão que mudaria o curso da história. Converter uma derrota inevitável em uma mensagem impossível de ignorar. Leônidas não escolheu o lugar ao acaso. Observou o mapa da Grécia como um açougueiro observa um corpo, buscando o ponto exato onde um único corte pode deter uma besta enorme. Esse lugar eram as Termópilas, as Portas Quentes, uma passagem estreita onde as montanhas chocavam-se contra o mar e obrigavam qualquer exército a se comprimir em uma faixa de pedra. Ali, os números deixavam de fazer sentido. Ali, 1 milhão de homens não podia se desdobrar. Tinham que fazer fila. Nesse corredor angosto, a maior fortaleza persa se transformava em sua pior fraqueza. A cavalaria não tinha espaço para manobrar. Os arqueiros perdiam sua vantagem e a massa interminável de soldados se convertia em um estorvo mortal para os que avançavam na primeira linha. Leônidas havia transformado o terreno em uma arma. Não precisava vencer o exército de Xerxes, apenas precisava neutralizá-lo tempo suficiente. O ar da passagem estava carregado com o cheiro acre do enxofre que brotava das águas termais. Era um aroma denso, sufocante, como se a própria terra anunciasse o inferno que estava prestes a se desencadear. Quando os gregos chegaram, viram algo que confirmava a magnitude do que enfrentavam. Ao longe, as fogueiras persas cobriam o horizonte como um reflexo do céu estrelado. Não era um acampamento militar. Era uma cidade inteira disposta para si a guerra. Um explorador persa se aproximou esperando encontrar homens cavando trincheiras com desespero ou tremendo diante do inevitável. Em vez disso, viu algo que o desconcertou completamente. Os espartanos penteavam o cabelo, untavam seus corpos e riam baixinho, como se estivessem se preparando para uma celebração. Não mostravam pressa nem medo. Aquela calma era mais inquietante que qualquer fortificação. Quando o explorador informou a Xerxes, o rei riu com incredulidade. Não podia compreender essa conduta. Não entendia que para um espartano, a guerra não era uma tragédia, mas a culminação de toda uma vida de treinamento. Morrer em combate não era um fracasso. Era o destino para o qual haviam sido moldados desde a infância. E nessa estreita passagem, essa mentalidade estava prestes a colidir com a arrogância de um império que jamais havia sido detido. Xerxes não atacou de imediato. Durante 4 dias, sentou-se em seu trono dourado, bebendo vinho e observando a passagem em silêncio, convencido de que a simples visão de seu exército bastaria para quebrar a vontade grega. Cada hora que passava, era uma pressão psicológica constante. Uma laje de medo destinada a fazê-los fugir sem a necessidade de derramar sangue persa. Mas na passagem estreita não houve rendição, apenas silêncio. Um silêncio que, para um rei que se julgava um deus, resultava em uma afronta direta. Quando sua paciência se esgotou, enviou um emissário com uma oferta simples e arrogante. Se entregassem as armas, suas vidas seriam perdoadas. Era uma proposta formulada a partir da certeza absoluta de superioridade. Leônidas ergueu o olhar, sem levantar a voz nem mostrar emoção, e respondeu com 2 palavras que atravessariam os séculos: venha e pegue-as. Não foi uma negativa, foi um convite. A diplomacia havia terminado. Agora, começava o tempo do sangue. O chão da passagem tremeu quando a primeira onda avançou. 10.000 medos investiram com gritos de guerra, certos de que esmagariam aquela linha insignificante em questão de minutos. Correram em direção ao muro de escudos, com a confiança de homens que jamais haviam conhecido a derrota. Os gregos não recuaram, não hesitaram.
Baixaram as lanças, ajustaram os escudos e esperaram o impacto. O choque não soou como metal contra metal, mas como um trovão úmido e nauseabundo de corpos esmagados. A primeira fila de medo se chocou contra a falange e deixou de existir. Centenas de lanças atravessaram carne em uníssono, transformando a velocidade persa em sua própria sentença. Naquele corredor de pedra não havia espaço para manobrar nem para escapar. Os homens de trás empurravam os da frente, lançando-os diretamente contra as pontas gregas. Os espartanos não lutavam como indivíduos em busca de glória. Funcionavam como uma máquina perfeita. Empurravam com os escudos, derrubavam corpos e cravavam as lanças com precisão fria no pescoço, rosto e virilha. Cada movimento era calculado para matar rápido e conservar energia. As armas persas ricocheteavam inúteis contra as couraças de bronze. Seus escudos se desfaziam. Seu número, que em campo aberto teria sido letal, ali se transformou em uma armadilha mortal. O sangue encharcou o chão e o deixou escorregadio. Os gregos se mantinham firmes, enquanto os persas caíam e se afogavam sobre os cadáveres de seus próprios companheiros. Os gritos ricocheteavam contra as paredes do desfiladeiro, amplificando o horror. Leônidas estava na primeira linha, lutando e sangrando com seus homens. Um rei que combate lado a lado não ordena lealdade, a inspira. Quando a linha frontal se fatigava, a falange realizava uma rotação impecável. A primeira fila recuava um passo e homens frescos ocupavam seu lugar. O muro de morte se renovava uma e outra vez. De seu trono, Xerxes observava incrédulo como suas tropas de choque eram trituradas sem conseguir uma única brecha. Os corpos se amontoaram até formar uma barreira física em frente à falange, protegendo ainda mais os defensores. Finalmente, o espírito dos medos se quebrou. Recuaram em desordem, cobertos de sangue que não era deles, deixando para trás uma montanha de mortos. O silêncio retornou às Termópilas. Os gregos baixaram os escudos por um instante, respirando com dificuldade, e compreenderam algo decisivo. O mito da invencibilidade persa acabara de morrer. A derrota do primeiro dia não foi apenas uma perda de homens, foi uma humilhação pública. Xerxes compreendeu que a força bruta não bastava. Precisava de algo mais que números. Precisava de perfeição. Ao cair da noite, ordenou avançar aqueles cujo nome havia semeado o terror da Índia ao Egito. Os 10.000 imortais, sua guarda de elite, marcharam em silêncio absoluto. Suas armaduras douradas brilhavam como escamas sob a luz do amanhecer. Não gritavam, não corriam. Sua reputação falava por eles. Para o inimigo, pareciam uma força sobrenatural. Cada vez que um caía, outro ocupava seu lugar, mantendo sempre o mesmo número. Leônidas observou a coluna dourada se aproximar e soube que o combate havia mudado. Já não seria uma matança unilateral, mas um choque entre predadores. Ordenou a seus homens que ajustassem as correias, respirassem fundo e mantivessem a linha. Desta vez não enfrentariam recrutas impulsionados pelo medo, mas profissionais da morte. O choque foi diferente. Não houve gritos desordenados, mas o som preciso do aço bem treinado. Os imortais não se lançaram às cegas, sondaram a falange com lanças longas e espadas curvas, buscando uma fissura, um erro mínimo. Atacavam com coordenação fluida, como uma matilha que cerca sua presa. Durante um instante, pareceu que o muro grego poderia ceder, mas a passagem estreita voltou a ditar as regras. O estilo persa, elegante e aberto, ficou preso em um espaço onde não podia se desdobrar. Os escudos gregos eram maiores, as lanças mais longas e os corpos atrás delas mais fortes. Os imortais recorreram a táticas sujas, disparando flechas a queima-roupa nos rostos expostos. Pela primeira vez, sangue espartano manchou o chão. A falange rugiu de ira. A resposta foi brutal. Os gregos avançaram empurrando com os escudos,
esmagando crânios e deformando armaduras a golpes. A compostura fria dos imortais começou a se quebrar. No centro do combate, Leônidas lutava com uma ferocidade que desmentia sua idade. Sua lança se movia com uma rapidez quase invisível, abrindo caminhos de morte entre a guarda de elite persa. Ao ver seus melhores homens caírem, os comandantes persas recorreram aos chicotes. Açoitavam os imortais para forçá-los a avançar, obrigando-os a gastar seus corpos contra as lanças gregas. A batalha estagnou em uma trituradora de carne, onde cada metro era pago com dezenas de vidas. O suor queimava os olhos, os braços ardiam e a sede se tornava uma tortura constante. Ainda assim, a linha grega não se rompia. Com o passar das horas, até mesmo os imortais começaram a recuar, não por covardia, mas por pura aniquilação física. Deixaram para trás centenas de cadáveres dourados misturados com os corpos dos medos. Quando o combate cessou, os gregos seguiam de pé, sangrando mas invictos. Haviam demonstrado o impensável. Até a elite da Pérsia podia morrer naquela estreita passagem. Para Xerxes, a ferida não era apenas militar. Era uma ferida ao mito de sua divindade. Após 2 dias de carnificina, o campo de batalha já não parecia um passo de montanha, mas um pântano de sangue coagulado, escudos quebrados e corpos empilhados. O ar era irrespirável, denso com o cheiro metálico da morte. Os gregos seguiam de pé, mas seus corpos começavam a traí-los. Os braços pesavam, as mãos tremiam e cada respiração queimava a garganta ressecada. Haviam vencido a batalha tática, mas o inimigo mais perigoso começava a se impor: o esgotamento humano. Xerxes o compreendeu de seu trono. Deixou de buscar uma ruptura rápida e ordenou pressão constante. Não importava quantos homens morressem, enquanto os defensores não tivessem um único instante de descanso. A maré persa avançava uma e outra vez, empurrada por oficiais e chicotes, obrigando soldados aterrorizados a caminhar sobre os cadáveres de seus próprios companheiros. Para os gregos, a luta se tornou mecânica. Golpear, empurrar, matar. Sem glória, sem emoção. Apenas sobrevivência minuto a minuto. A sede se transformou em tortura. As gargantas estavam tão secas que engolir era impossível. Alguns lambiam a umidade dos escudos, outros bebiam seu próprio suor. A desidratação nublava a vista e convertia os inimigos em sombras que se moviam entre a poeira e o sangue. Ainda assim, a falange se mantinha. Rotacionavam homens, fechavam buracos e seguiam avançando e recuando como uma só criatura ferida mas viva. Os persas tentaram flanquear por mar e falharam. Tentaram cruzar montanhas de cadáveres para superar o muro de escudos e foram repelidos. Cada tentativa engenhosa se chocava contra a disciplina brutal de Esparta. Mas o desgaste seguia seu curso. As reações se tornavam apenas mais lentas. Os erros demoravam 1 segundo a mais para serem corrigidos. Eram rachaduras pequenas, quase invisíveis, mas Xerxes as viu. Enquanto o sol descia, ambos os lados ficaram presos em um impasse sangrento. Demasiado exaustos para quebrar o equilíbrio, separados por montes de mortos que agora serviam como muralhas improvisadas. Nesse silêncio tenso, quando a violência parecia ter atingido seu limite, algo mudou. Das montanhas chegaram corredores com o rosto desfigurado. Traziam notícias que congelaram o sangue dos defensores. Não falavam de reforços nem de milagres. Haviam visto tochas se movendo na escuridão. A retaguarda estava em perigo. Enquanto os gregos lutavam no limite de suas forças, uma sombra diferente se movia no acampamento persa. Não vestia armadura nem armas, apenas uma túnica surrada e um olhar carregado de cobiça. Seu nome era Efialtes. Não vinha impulsionado pelo medo, mas por algo mais perigoso, o ressentimento e a promessa de riqueza. Conhecia as montanhas, os caminhos ocultos que só eram usados por pastores e cabras. Caminhos invisíveis para um exército,
mas mortais nas mãos certas. Na escuridão, Efialtes guiou os imortais por um caminho estreito que serpenteava entre as árvores. Deixaram para trás cavalos e armaduras pesadas para avançar mais rápido. A subida foi brutal, silenciosa, marcada por respirações ásperas e passos cuidadosos. O tempo era seu inimigo. No topo, 1000 hoplitas focianos guardavam o flanco por ordem de Leônidas. Acreditavam que a guerra estava contida no desfiladeiro. Não esperavam um exército emergindo da floresta como um fantasma. Quando ouviram o farfalhar de folhas, já era tarde. Uma chuva de flechas saturou a noite. Confusos, os focianos se retiraram para o alto da colina para resistir, convencidos de que eram o objetivo principal. Foi o erro decisivo. Os persas não os perseguiram. Continuaram descendo. A porta dos fundos das Termópilas ficou aberta. Abaixo, antes do amanhecer, os corredores chegaram ao acampamento grego com os pulmões em chamas e os rostos pálidos. A notícia caiu como um golpe de gelo. Estavam cercados. A armadilha perfeita havia se transformado em uma tumba. Leônidas ouviu sem piscar. Não houve gritos nem maldições. Apenas uma aceitação silenciosa do inevitável. A batalha pela vitória havia terminado. A batalha pela honra estava prestes a começar. Com o amanhecer, veio a certeza absoluta. Não havia saída. O inimigo descia pela retaguarda e o exército principal se preparava na frente. Leônidas convocou os comandantes aliados, não para discutir táticas impossíveis, mas para salvar o que ainda podia ser salvo. Olhou os rostos exaustos e viu medo, mas também compreensão. Manter todo o exército na passagem seria condená-lo a uma morte inútil. A ordem foi clara e silenciosa. A maioria deveria se retirar imediatamente e viver para defender suas cidades. Não foi uma fuga caótica. Foi uma despedida pesada. Milhares de homens começaram a marchar para o sul com o coração apertado, deixando para trás aqueles que cobririam sua retirada. Os persas, com cavalaria e números, os teriam massacrado em campo aberto se todos tivessem partido ao mesmo tempo. O sacrifício de uns poucos compraria o tempo que a Grécia precisava. Leônidas o sabia e aceitou o preço sem hesitar. Quando os aliados recolheram seus pertences, um grupo permaneceu imóvel. Os 300 espartanos não se moveram. Suas leis sagradas proibiam a retirada diante do inimigo. Junto a eles, 700 téspios, liderados por Demófilo, decidiram ficar por vontade própria. 400 tebanos também permaneceram. Não por obrigação, mas pela convicção de que alguém deveria sustentar a linha final. Nesse instante, velhas rivalidades e desconfianças se dissolveram. Diante da morte certa, todos eram iguais. A atmosfera mudou. Com a esperança extinta, veio uma liberdade aterrorizante. Os homens se desapegaram do medo do futuro, porque ele já não existia. Só restava o presente e a decisão de como morrer. Leônidas recordou a profecia do oráculo. Ou Esparta choraria um rei, ou a cidade seria destruída. Compreendeu que ele era a moeda exigida pelos deuses. Aceitou seu papel sem dramatismo, como havia aceitado cada passo para o norte. Virou-se para seus homens e, com uma calma que gelava o sangue, proferiu a ordem que selou seu destino. Que desjejuassem bem. Aquela noite ceariam no inferno, enquanto a poeira da retirada aliada assentava no vale. Os que ficavam se preparavam para o último ato. Já não lutariam para vencer. Lutariam para deixar uma marca impossível de apagar. Quando o sol começou a se elevar, a passagem já não era uma posição defensiva. Leônidas mudou a natureza do combate. Em vez de esperar atrás do muro de escudos, ordenou avançar para a parte mais larga da passagem. Já não buscavam conter o inimigo nem ganhar tempo com disciplina geométrica. Agora só existia um objetivo: matar tantos persas quanto o corpo permitisse antes de cair. Ao abandonar o gargalo, renunciavam à sua vantagem tática em troca de liberdade de movimento.
Era uma decisão consciente e definitiva. O choque foi brutal. Sem a rigidez da falange, a luta se tornou íntima e selvagem. As lanças se estilhaçaram sob o impacto constante e os homens desembainharam suas espadas curtas. Avançavam sobre montes de cadáveres, escorregando em sangue e entranhas, impulsionados por uma fúria que ignorava o cansaço. Os oficiais persas gritavam ordens que ninguém escutava. A maré se decompunha diante de uma violência que não pedia permissão nem oferecia trégua. No centro daquele caos, Leônidas lutava como se o tempo não existisse. Cada golpe abria espaço, cada avanço arrancava vidas. Sua presença mantinha unidos os homens que o cercavam. Não combatiam por uma retirada possível nem pela promessa de vitória, mas pela lealdade absoluta a um rei que sangrava com eles. Quando finalmente uma lança ou uma flecha encontrou uma fresta em sua armadura, o golpe não veio acompanhado de um grito. Leônidas caiu como cai uma árvore antiga, em silêncio, com um peso que sacudiu a quem o viu. A reação foi imediata. O grito que surgiu dos gregos não foi de derrota, mas de raiva pura. Lançaram-se sobre o corpo de seu rei caído, e a batalha se transformou em uma luta desesperada para protegê-lo. Os persas tentaram arrastá-lo como troféu, mas uma e outra vez foram repelidos. 4 investidas, 4 fracassos. As espadas se quebravam, os escudos se estilhaçavam. E ainda assim, os gregos seguiam atacando com mãos nuas, com dentes, com tudo o que lhes restava. A técnica militar se dissolveu em uma regressão brutal. Os persas recuavam diante de homens que seguiam lutando mesmo mutilados, incapazes de compreender essa recusa absoluta a morrer em silêncio. Mas o cerco se fechava. Da retaguarda, os imortais desciam pela montanha. O último espaço se esgotava. Os sobreviventes carregaram o corpo destroçado de Leônidas e recuaram para uma pequena colina, formando um círculo irregular de escudos quebrados e corpos exaustos. Era o fim do caminho. Cercados por milhares de inimigos, os últimos defensores se agruparam na pequena colina como um último batimento de resistência. Seus corpos estavam cobertos de feridas que teriam matado qualquer outro homem. Respiravam com dificuldade, mas não havia medo em seus olhares. Haviam cumprido sua promessa. Haviam feito sangrar o Rei Deus. Agora, só restava decidir como terminar. Xerxes observava à distância com uma mistura de alívio e horror. Seu exército era imenso, mas nenhum se atrevia a dar o primeiro passo em direção àquele círculo de homens cobertos de sangue. O terror que irradiavam mantinha a rédea de todo um império. Cansado de perder os seus, o rei deu a ordem final. A infantaria se retirou e o ar se encheu do som seco de milhares de arcos sendo tensionados ao mesmo tempo. A morte já não viria de frente. Chegaria do céu. Uma nuvem negra de flechas cobriu o sol e caiu sobre a colina como uma tempestade implacável. Não houve duelos nem gestos heróicos finais. Foi uma execução fria, distante, industrial. Um a um, os últimos gregos caíram sobre o corpo de seu rei, formando uma tumba humana. Quando a última flecha se cravou e o pó assentou, não restava ninguém de pé, apenas silêncio. Xerxes caminhou entre montanhas de cadáveres persas e compreendeu algo terrível. Havia perdido milhares para derrotar uns poucos centenas. Se todas as cidades gregas lutassem assim, seu império não era invencível. Em um ato de fúria, ordenou mutilar o corpo de Leônidas, acreditando que assim mataria a lenda. Conseguiu o contrário. Aquele sacrifício comprou tempo, quebrou o medo e acendeu a determinação de toda a Grécia. A batalha havia terminado em silêncio, mas seu eco jamais se apagaria. Nessa passagem estreita, nasceu um mito que ensinou ao mundo que um império pode vencer, mas nem sempre pode dominar.